Bom, então vamos lá. Revisãozinha, semana de prova está aí, como mencionei anteriormente, né? E então preparei essa revisão para vocês e também deixei algumas atividades, até atividades já relacionadas ao conteúdo da prova, né? Para que vocês possam aí se prepararem, tá legal? É, Depois, se alguém tiver alguma eventual dúvida, esteja à vontade aí, né? Para poder estar ressarcindo, tá legal? Então, assim, a gente começou lá, né, com as definições de sociologia, o que estudar e para que serve a sociologia. Então, eu coloquei para vocês a princípio que a sociologia é uma ciência que estuda a sociedade, tá? Ela busca entender como os seres humanos se organizam em grupos, como eles se comportam, quais são as suas relações e também como funcionam aí as instituições, né? Quais instituições, professor? Quando falo de instituição, eu me refiro aí à família, à escola, o Estado, e também à religião, tá? Ou seja, a sociologia, ela analisa a vida em sociedade, mas não é só observar, é também questionar. E aí eu posso utilizar como exemplo por que existe desigualdade social? Porque nós seguimos regras. Como surgem os costumes e valores? A sociologia, gente, ela tenta responder essas perguntas de uma forma crítica e também científica, tá? Então, esse é o primeiro passo do nosso conteúdo aí. E depois a gente viu o surgimento da sociologia. Então, a sociologia ela surge no século XIX em um momento de grandes transformações na Europa, tá? Dentre essas transformações, dois processos foram fundamentais. Quais são esses processos, professor? A Revolução Industrial e também a Revolução Francesa. A Revolução Industrial, ela trouxe mudanças econômicas, como o crescimento das fábricas, o trabalho assalariado e aumento das cidades, tá? Já a Revolução Francesa trouxe mudanças políticas como aquela da monarquia e também é, o surgimento de ideias como liberdade, igualdade e direitos. Essas mudanças, tanto na Revolução Industrial como na Revolução Francesa, elas causaram aí muitos problemas sociais, como pobreza, exploração do trabalho e, o mais importante, a desorganização social. Quando causa tais problemas, diante disso, surge a necessidade de entender a sociedade de uma forma científica. E aí que nasce a sociologia, tá? Então, o nascimento dela, praticamente, é fundamentado em cima das duas revoluções, tanto a industrial como a Revolução Francesa. Tá claro? O terceiro tópico das nossas aulas foi a respeito da sociologia clássica, tá? Então, coloquei para vocês que a sociologia clássica ela é formada pelos primeiros grandes pensadores da área, entre eles aí destacam-se Karl Marx, Max Weber, e, e cada um deles tentou explicar a sociedade de uma maneira diferente, tá? É isso que a gente viu, e um pouquinho do que eu vou falar agora, além de Karl Marx, né? É, que também eu coloquei lá separado, porque Karl Marx ele foi extremamente importante. Inclusive, o tema da nossa aula, lá na plataforma, é Karl Marx e a sua importância para a sociologia. Então, Marx ele é um dos principais pensadores da sociologia. Ele analisou a sociedade a partir da economia e ele acreditava que a sociedade era marcada pela luta de classes, ou seja, existe um conflito entre grupos sociais com interesses diferentes.
E aí ele analisa que no capitalismo esse, esse conflito ele acontece entre a burguesia, né, burgueses, donos dos meios de produção, e também o proletariado, que são os trabalhadores. Gente, convém ressaltar que, segundo Marx, a burguesia explora o trabalho do proletariado. Ele também desenvolveu o conceito de mais-valia, que é o valor produzido pelo trabalhador, mas que não é pago a ele. E, obviamente, que isso vai gerar aí uma desigualdade social. Para Marx, essa desigualdade ela só acabaria com uma transformação da sociedade através da ação dos trabalhadores. Tá? Resumindo para vocês, Marx ele ajuda a entender a desigualdade e também a exploração e os conflitos sociais. Já Max Weber e a sua importância, ele acredita numa visão diferente da sociedade. Para Max Weber, não dá para explicar tudo apenas baseando-se na economia, né? Porque Weber ele valoriza, gravem essa palavra, a ação social. Ou seja, ele busca entender o sentido que as pessoas dão às suas ações. Por exemplo, por que alguém trabalha muito? Porque nós seguimos regras. Para Weber, as ações humanas elas têm significados. E ele também estudou o processo de racionalização da sociedade. Isso significa que, ao longo do tempo, a sociedade ela passou a valorizar mais a lógica, assim também como a eficiência e também a organização. Um exemplo disso são as burocracias, né? As burocracias aí como empresas, escolas e o Estado. Resumindo, o Weber ele ajuda a entender o comportamento individual, os valores e a organização da sociedade. Tá claro? Então, assim, deixa eu fazer um breve resumo disso tudo. A sociologia, ela é a ciência que estuda a sociedade e as suas relações. Ela surge no século XIX, em meio a grandes transformações, como a Revolução Industrial e também a Revolução Francesa. E quanto à sociologia clássica, que eu vou explorar, destacam-se aí Karl Marx, Max Weber, né? E, e eles analisam a sociedade, Marx através da economia e luta de classe, Weber analisa a sociedade a partir das ações individuais e dos seus significados, e aí cada um eles contribuem de formas diferentes, mas ambos são fundamentais para entender o mundo que vivemos, para entender a sociedade como um todo, tá? Esses serão os temas da nossa avaliação e eu espero aí que todos se sobressaiam. Tá legal? Deus abençoe a todos, forte abraço, não esqueçam das atividades. Eu estou aqui na plataforma para ressarcir algum tipo de dúvida. Estejam à vontade.